Cheguei! Muito boa tarde para você que a partir de agora acompanha o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado. Manda aplausos pro meu povo, Chuchu! Beijos pro meu povo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começo, claro, pedindo licença para entrar na sua casa com as principais notícias. Vem se informar. Vem refletir comigo. Eu tô na calçada, tocando a campainha. Prenda os cachorros, que eu tô entrando. Deixa eles entrarem também. Um dos destaques do programa de hoje: policiais militares, mais uma vez, heróis, e salvaram a vida de um bebê que estava engasgado em Igaraçu. Uma equipe do 26º Batalhão seguia para fazer rondas quando foi parada por um homem pedindo socorro. Meu sobrinho recém-nascido está engasgado. Eles foram lá e literalmente deram mais uma vez a oportunidade de vida para essa criança. Uma história emocionante que você vai acompanhar hoje aqui no programa. Mas também eu vou trazer o caso, a denúncia de uma mulher, da família dela, na verdade, que morreu 12 dias depois de passar por uma cirurgia cesariana. Foi durante o parto da filhinha que aconteceu no Hospital Memorial Guararapes, em Jaboatão. De acordo com a família, a vítima de 19 anos teve complicações após a cirurgia. Chegou a voltar várias vezes para o hospital sentindo dores e, infelizmente, perdeu a vida. E depois das últimas chuvas, os casos de choque elétrico atingindo pessoas nas ruas. Coloca esse vídeo, por favor, com o som ambiente, se tiver, ó. Morreu não, Jesus, graças a Deus. Aí já é no final, ó. Olha o início, ó. Meu Deus do céu, Jesus. Meu Deus do céu. O filho como tá morrendo, olha. Meu Jesus, a mulher não toca nele, não. A mulher vai pegar nele, Ai, meu Deus do céu. Meu Jesus do céu. Você percebeu que tá pegando fogo ali no poste, embaixo e na parte de cima. E esse homem rolando na rua e o povo desesperado. Esse caso aconteceu em Caruaru, no Agreste Pernambucano. Ele tem 45 anos. Recebeu a descarga elétrica e, como você viu, ficou rolando no meio da rua. A gente vai falar sobre o perigo de choque nesse período de chuva aqui em Pernambuco. A polícia prendeu 2 homens filmados assaltando vários pontos comerciais no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Lembra desse grandão aí que eu mostrei? Esse outro aí, ó, está numa padaria na maior tranquilidade. Eles pegam uma faca, ameaça a funcionária e leva todo o dinheiro. Durante as prisões, a polícia apreendeu um facão e também produtos que foram roubados. E no quadro Descobrindo com Cabral, nós vamos até o bairro de Aldeia, em Camaragibe. Olha Rafael aí, rapaz! Ele foi conhecer, minha gente, um espaço em meio à natureza, como você está vendo, com águas cristalinas. Ele me disse, ó, Gugel, águas cristalinas, tá? E, claro, tem atraído muitas crianças e adultos também para um passeio repleto de aventuras. Rafael, será que ele vai cair desse cavalo, rapaz? Já. Perde não, tá muito legal esse episódio do Descobrindo com Cabral. E eu já começo com essa história emocionante. Policiais militares salvaram a vida de um bebezinho que estava engasgado em Igaraçu. Coloca, por favor, com o som ambiente aí, ó, que ele vai falando algumas coisas, ó. Voltou.
Voltou. Ele não tá chorando não, gente. Oh, meu Deus. Voltou, ele tá abrindo a boca. Quando eu peguei ele, não tava, eu não tava sentindo ele respirando um pouco. Ele voltou aí, ó. Aí. Rapaz, olha. Aí, ó. Nunca o choro de uma criança foi tão bem-vindo, né? Nunca o choro de uma criança foi tão esperado. Você vê a reação dos familiares, eu me arrepiei todinho. E meus parabéns a toda a equipe do 26º Batalhão que participou dessa situação aí, né? E a todos os policiais que no dia a dia, eles estão sempre aí dispostos a nos ajudar. Você vê que essa equipe, ela estava indo para fazer rondas. Aí o cidadão lá desesperado, pelo amor de Deus, para aqui, meu sobrinho tá ali engasgado, vai morrer, calma, vamos lá. Eles foram lá, fizeram a desobstrução, né, das vias aéreas e e conseguiram aí trazer o garoto de volta. Esse bebezinho, ele foi levado depois para a UPA de Cruz de Rebouças, para passar por uma avaliação médica, mas a informação é que, graças a Deus, está ótimo. E muita saúde e muita vida para essa criança e toda a família dela, tá? Falar em vida, gente. Infelizmente, uma mulher morreu 12 dias depois de passar por uma cirurgia cesariana. Durante o parto da filhinha dela, que aconteceu no Hospital Memorial Guararapes, em Jaboatão. De acordo com a família dessa moça, a Cibele da Silva, ela tinha 19 anos, teve complicações após a cirurgia e chegou a voltar várias vezes para a unidade de saúde sentindo dores. A equipe diz, aliás, a família diz, que apesar disso, ela não teria recebido o atendimento médico que precisava. Eu tenho a reportagem, põe no ar. Cibele Joaquim da Silva tinha 19 anos e deu à luz a pequena Ana Sofia no dia 7 deste mês. O parto foi uma cesariana e aconteceu no Hospital Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. Depois da cirurgia, a jovem se queixou de muitas dores e foi tratada com remédios até o Dia das Mães, quando recebeu alta, depois de 4 dias internada. Foram muitas queixas de dores assim que passou a anestesia e eram dores sem parar, sem cessar. E inclusive depois de alguns 3 dias lá internada, alguma médica até achou ser psicológico, algo da mente dela. Mas ela não parava de gemer, de sentir dor, de ir atrás de socorro. E eles só diziam isso, tá tudo normal, o intestino de fato fica preguiçoso, você tem que caminhar. E tudo isso ela fazia. Ela caminhava, muitas vezes ela chegou a desmaiar no corredor, porque ela já não aguentava de tanta dor, pedia ajuda para caminhar conosco, caminhou com as enfermeiras e nada. E a médica insistiu em dar alta a ela, mesmo uma das médicas anteriores ter dito para ela ficar para fazer um exame de imagem, que seria uma ultrassom, e inclusive passar por um psicólogo na segunda-feira. Mas aí no domingo ela insiste na alta e não tem mais o que a gente fazer. Ela diz pra gente que tá tudo normal, era até como se fosse um drama dela. Ela não conseguia amamentar, ela não conseguia ficar parada, ela só repetia ai que dor e vômitos. Ela não comia nada, mas ela vomitava bastante. Se ela tomasse 2 dedos de água, ela vomitava 2 litros. E muito vômito, amparada o tempo todo por um balde. Cibele voltou para o hospital no dia seguinte à alta. Ela precisava de uma ultrassonografia. O que houve? Eu disse, ela fez a cirurgia aqui e a gente está voltando para fazer uma ultrassom, pois ela saiu daqui com muita dor e o médico deixou a gente sobre aviso que o que desse de problema a gente teria que voltar. Aí ela liga para alguém lá de dentro, a recepcionista liga e alguém informa que o plantão está fechado, que eu procurasse uma maternidade mais próxima. Foi para a policlínica ali do Ibura, maternidade também, né, professor Arnaldo Marques. Lá, como é que foi o atendimento? O que é que vocês descobriram lá na policlínica e maternidade?
Primeiro, ela reclamou porque ela disse ser um absurdo a gente tá indo para outra maternidade, sendo que o parto tinha sido no memorial. Eu disse, tudo bem, doutora, mas eu preciso de atendimento para ela e peço que vocês a olhem com cuidado. Ela atendeu, passou pela triagem, pediu exames de sangue. A gente esperou em torno de mais de 3 horas para esse exame chegar e ela, do mesmo jeito, sentindo dores. Dores, dores, dores. Quando o resultado chegou, a outra doutora que olhou falou, tá com infecção urinária, vou passar a medicação e vai para casa. E outra, viu? O problema é que der, volta para o memorial. Eu disse, eu só estou aqui porque lá eu não fui atendida. Porque se eu tivesse sido atendida, eu não retornaria para aqui, não. Aí você vê, ela voltou para casa, tá? Aí em casa, novamente, ela começou a tomar medicamentos, né, que foram prescritos aí pelo pessoal da saúde, né? Isso para infecção urinária. Na quarta, ela foi levada às pressas de volta para o Hospital Memorial Guararapes e só foi atendida, segundo a família, após vomitar fezes. Isso na recepção do hospital. Veja aí. O que aconteceu com a Cibele para que ela fosse atendida na quarta-feira passada? Vomitou fezes. Quando eles sentiram o odor, aí eles entenderam o que estava acontecendo. Cibele passou por uma nova cirurgia e no último sábado morreu. Entre as causas da morte está choque séptico, que seria uma infecção generalizada, e abdômen agudo perfurativo, que seria uma perfuração no intestino. A família fez um protesto na frente do hospital, que fica em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Eles atearam fogo em entulhos e cobraram justiça. Foi 4h30 da manhã, eles ligaram para a mãe dela para pedir para comparecer lá, que quando terminou a cirurgia, ela foi para a UTI. E o médico da UTI só disse assim para a gente, ela venceu a cirurgia, mas vocês têm que orar, porque ela precisa também vencer aqui, para sair daqui, porque a cirurgia foi um paliativo. E a médica explicou que, ao abrir, ela já se encontrava com fezes e pus em toda a cavidade dela. E ali foi retirado, tudinho, a cirurgia correu bem, que ela obteve sucesso. Mas ela vai seguir na UTI, porque o caso dela ainda é grave. E a gente, ainda visitou ela na UTI, ainda fizemos uma visita. E meu filho visitou ela à noite, porque só podia entrar uma pessoa. E à noite o médico falou que ela teve uma piora e que ela já estava na medicação mais forte que tinha, que era a noradrenalina, e a pressão dela não voltava, só baixava. Como que ela estivesse caminhando para o falecimento. Aí ele falou isso, para a gente orar e pedir a Deus para ela sair dali, sobreviver ali. Eu peço justiça, porque não vai trazer minha filha de volta. Inclusive, tenho agora minha netinha para tomar conta, certo? E aí, a minha netinha se encontra nessa situação, sem a mãe. Foi negligência médica e eu quero justiça pela minha filha. Bom, vamos ver o que é que diz a direção do hospital, né? Em nota, a direção do Hospital Memorial informou que lamenta a perda da paciente e que realizou todas as medidas médicas cabíveis diante da gravidade do caso. A nossa produção também perguntou por que o exame de imagem ele não foi feito logo no primeiro momento, assim que a Cibele relatou as primeiras dores após a cirurgia. Mas a direção do Hospital Memorial não respondeu essa pergunta, tá? E eu digo a você, ano que vem, 2026, eu completo 30 anos de profissão, 30 anos. Meu primeiro estágio, eu conto, em 1996, estou com 29, ano que vem eu completo 30 anos de profissão. E eu te falo sem medo de errar. Nesses 30 anos, a única vez que eu vi um médico ser punido foi um caso numa maternidade, por coincidência, lá em Paulista. E na ocasião, não havia sido apenas um caso, foram vários casos de mulheres que denunciaram negligência, erro médico. Será que em 30 anos apenas um médico cometeu erro em Pernambuco? Em 30 anos, gente. Então, assim, obviamente eu não sou especialista, mas será que não está mais do que na hora de se formar uma comissão completamente isenta, analisar clinicamente, caso a caso,
porque eu não acredito que em 30 anos só um médico cometeu erro e várias vidas, infelizmente, foram perdidas. Uma moça linda, jovem, com toda a saúde, 19 anos de idade, perdeu a vida. Para a família agora resta criar esta criança. E você imagina, todos os dias, todas as horas praticamente, que criança a gente não pode tirar o olho. A avó vai estar olhando para a neta e lembrando da mãe. Pergunta que fica é: houve erro? Se sim, alguém vai ser punido? É o mínimo que a família e a sociedade pernambucana esperam, né? Deixa eu trazer o caso de um bandido que entrou numa padaria em Boa Viagem e parecia ser um cliente. Aí ele passou ali mais ou menos 2 minutos e meio. A moça do caixa, presta atenção, ela inclusive achou que ele queria comida. Aí falou com o funcionário, você vai ver na imagem que tem um momento que ele recebe uma quentinha. O funcionário foi lá, colocou alguma comida para ele. Ele recebe a quentinha, continua calado ali no balcão. Daqui a pouco o cara vai, pegou uma faca e disse: é um assalto, certo? E ele muito tranquilo ali, ó. Foi tudo filmado, como você está vendo aí. Lá na padaria tem câmeras. Essa padaria fica na rua Barão de Souza Leão. Aí, esse é o momento que ele já anunciou o assalto. Ela vai e coloca todo o dinheiro que estava no caixa. Depois de atender a cliente, ela vai, coloca o dinheiro que estava no caixa e o cara vai embora. O cara vai embora, entendeu? Ó, tá vendo a quentinha lá? A parte branca lá na mão dele, ó. Aí foi embora levando o dinheiro, cerca de R$1.000. Aliás, R$1.000. E ainda levou a comida, viu? Ainda levou a comida. Só que, como diz o ditado, o araruta tem seu dia de mingau e ele foi preso. Se ainda está preso, só Jesus sabe. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a prisão dele, tá? Deixa eu mostrar logo o caso de um homem que roubou um carro, pegou a contramão e bateu em 3 veículos. Segundo testemunhas, esse cara estava sendo perseguido pela polícia. Isso é na rua José Bonifácio. O homem lá foi atingindo uma moto que foi parar embaixo do carro e ainda bateu em outros 2 veículos. A frente de um deles ficou danificada. Felizmente, ninguém ficou ferido. O cara conseguiu fugir ao se jogar no rio, ou seja, ladrão e bom nadador. E a sede do projeto social Barnabé da Igreja Presbiteriana na Torre, aqui no Recife, foi arrombada. Ladrão levou eletrodomésticos, tá? Esse cara invadiu o local 2 vezes, tudo durante a madrugada. Foi no primeiro dia, depois voltou para o segundo. Você vê que lá tem câmera de segurança, filmou tudo, ele vai dar um chute na porta, a porta estava trancada. Aí depois ele vai lá e fica procurando o que levar. Nas 2 ações, o cara levou um gelágua e outros eletrodomésticos. O projeto Barnabé existe desde 1999. Atende crianças e adolescentes carentes, de comunidades. O boletim de ocorrência foi prestado pela internet e Jesus, eu acho que vai excomungar esse daí, que já está com seu lugar certo no Caldeirão 14. Quando partir dessa, a gente partir para melhor, né, joinha? Não, talvez ele vá partir para pior. Chega lá na fila, aí do céu, ele vai para o céu, né? O cara diz: é ali, ó, do outro lado. Aí tá lá o coisa ruim. Vem esse menino, vem, pode vir. Não, eu vou pra cá, vai, já deixei lá, ó.
guardadinho. O que coisa ruim? Caldeirão 14 borbulhando para lhe receber. Teve mais um filmado furtando a bolsa num restaurante que atende pessoas em situação de rua na Imbiribeira, na zona sul do Recife. Ó. Foi tudo filmado aí, o momento inclusive exato do crime. Ó. A imagem chama a atenção pela coragem nessa ação criminosa, já que tudo aconteceu durante o dia. E o ponto comercial aberto. Um boletim de ocorrência foi registrado e o maior apelo da vítima é para que a bolsa seja devolvida. Por quê? Tinha documentos, chaves e outros itens lá de estimação. Tá certo? Ó, o local é um restaurante, atende pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também clientes normais. Deixou a bolsa ali num piscar de olhos, o ladrão foi e levou. E tem mais, viu? Onde o ladrão é feito coelho. É dando uma barrigada ali, sabe? Saindo os filhotes e já engravidando para outra cria. Tem ladrões... Hã? Uma ninhada. É uma ninhada. Sai uma ninhada, o coelho já está lá pronto para trazer mais uma. Agora ladrões arrombaram um mercadinho e restaurante também, só que em Candeias, Jaboatão. Rapaz, deixaram um prejuízo grande, viu? No estoque dos 2 pontos comerciais que funcionam na Avenida Presidente Castelo Branco. O estrago maior foi no mercado. Ó. Os criminosos quebraram uma parede e o forro de gesso. Entraram lá pelo teto, como você está vendo. De acordo com o dono, levaram queijos, calabresas e outras mercadorias de valor. Ou seja, eles não estavam com fome de pão, com fome de biscoito, com fome de iogurte. Eles queriam queijo. Moradores de um condomínio na UR7 Várzea, preocupados com o número de furtos na região. O caso mais recente, o cara chegou de moto, tá? Foi lá, levou o motor do portão do condomínio. Tem uns que levam o portão. Esse levou o motor. O pior é que o equipamento havia sido instalado há menos de 15 dias. De acordo com os moradores, esse condomínio aí que fica na rua Diogo de Vasconcelos, né? Os moradores dizem que essa não é a primeira ocorrência, não. Já foram registrados furtos de veículos, arrombamentos e invasões, principalmente durante a madrugada. E se eles contratarem um vigilante armado e o vigilante meter bala, rapaz, é bronca, viu? É bronca. Enquanto isso, o ladrão entra e sai como se fosse um morador. Bandidos furtaram um carro no bairro da Imbiribeira, na zona sul da capital pernambucana. A ação durou menos de 10 minutos. A dona do veículo disse que o estacionou na frente da casa dela, que fica na Rua Alemanha. No dia seguinte, quando saiu de casa para pegar o veículo, cadê o canto mais limpo? Ao olhar, as câmeras de segurança, percebeu o furto. Boletim de ocorrência foi prestado na delegacia. Até o momento não se tem informações sobre o carro, sabe? E a facilidade como se furtam veículos e assaltam também carros e motos em Pernambuco. Agora deixa eu trazer o caso de um homem que foi filmado atirando e matando 2 seguranças do município de Vicência. Ele se apresentou na delegacia, tá certo? De acordo com a Polícia Civil,
Esse homem foi lá no plantão, foi em Vicência. O caso, ele se apresentou no plantão da delegacia de Nazaré da Mata, acompanhado de uma advogada. Assumiu o crime, diz: fui eu. A minha intenção, doutor, era matar o segurança Abraão Vieira de Aguiar, de 24 anos. Que ele teria me agredido e me retirou lá da festa, me expulsou da festa. Aí diz também que o outro segurança, o José Lucas Domingues da Silva, de 29 anos, ele não era o meu alvo, certo? Ou seja, foi uma bala perdida, né? O cara ainda disse que a arma era dele. Não, a arma é minha. Eu atirei 3 vezes. Aí ele foi ouvido, prestou o depoimento. Esse cara tem 39 anos de idade. Qual é o nome dele, Gugel? Não sei, porque a polícia não pode divulgar. Ok? Não pode divulgar. Aí vem pra cá, por favor. A polícia não pode divulgar o nome dele, por conta da lei. E por conta da lei, esse cara que foi lá, que disse a arma é minha, eu atirei 3 vezes, eu queria matar um, terminei matando os 2. Ele foi ouvido e foi liberado. Gugel, isso é um absurdo. Eu penso igualzinho a você. Mas a lei diz que passaram-se 24 horas, não havia mais flagrante. Não houve investigações ininterruptas. Ele se apresentou espontaneamente e já estava com a delegada do lado, a advogada. E ela também conhece a lei. Então, você se apresenta, vai ser ouvido e vai ser liberado, vai voltar para casa. Aí veja outra situação. Tem a imagem que mostra ele atirando. Ok? Ele procura a polícia, ele confessa. O delegado responsável pela investigação, inclusive, já tinha pedido à justiça a prisão preventiva. Só que a justiça, muito rápida, ainda não havia expedido o mandado. Se é que vai. Se é que vai. Porque o fato do delegado pedir não significa que vai ser concedida. Ok? O cara pode ter bons antecedentes criminais, não se sabe ainda. Réu primário, endereço fixo, trabalha. Aí tudo isso é atenuante para ele. Então ele deve estar agora, sábado, final de semana, curtindo, sei lá, uma vaquejada, né, no interior, um hotel fazenda. E a família dos 2 seguranças ainda está chorando por eles, viu? E a família de um militar vítima de bala perdida em Carpina é mais uma cobrando justiça. Esse rapaz, Marcelo Henrique, estava na calçada, conversando com um amigo quando 3 criminosos foram matar um desafeto lá na rua. Aí já chega metendo bala. Um dos tiros atingiu o rapaz. Eu tenho uma reportagem com o nosso querido Rafael Cabral. Põe no ar. Já são quase 2 anos que a família espera por justiça. É que durante as investigações, os 3 suspeitos foram identificados, o inquérito foi concluído, o delegado encaminhou para o Ministério Público disse, ok, aceitamos a denúncia. Só que quando chegou na mão do juiz, o juiz tomou uma decisão que revoltou todo mundo da família do soldado do Exército. O Marcelo Henrique Luna Ferreira, que tinha 18 anos. Esse crime bárbaro, que chocou os moradores aqui de Carpina, na zona da Mata do Estado, aconteceu no dia 30 de junho de 2023. Marcelo tinha acabado de chegar do quartel, jantou,
aqui na residência onde vivia com os pais e os irmãos e saiu logo em seguida para conversar com um amigo, numa residência um pouco distante daqui, mas na mesma rua. Ele sentou na calçada de uma casa e começou a conversar com esse colega. Pouco tempo depois, os criminosos, 3 homens, chegaram em um carro. 2 desceram à procura do homem que morava na casa onde o Marcelo estava bem na frente. Eles atiraram, o Marcelo foi vítima de bala perdida, foi atingido no pescoço, chegou a ser socorrido, levado para a unidade mista de Carpina, onde não resistiu. Aqui estão os materiais que ele utilizava no quartel. Era um sonho que ele tinha desde pequeno, que é seguir a carreira militar, porque o pai é sargento da Polícia Militar. Ele conquistou, atingiu esse sonho aos 18 anos de idade, quando ingressou no Exército Brasileiro, e estava feliz da vida. Inclusive, até hoje, a mãe, os pais guardam todos os materiais que ele utilizava, como a carteira, o coturno, a camisa com o nome Soldado Luna, que era o nome de guerra dele, e ela falou sobre as lembranças do filho guerreiro. E eu quero justiça, porque os caras que matou meu filho estão todos soltos. 2 estão aqui na Vila do Picepe e 1 está em Lagoa de Itaenga. Então, como eu lhe falei, o delegado daqui fez um belo trabalho, tanto ele como a Polícia Civil e a Polícia Militar. Pediu um mandado de prisão, tanto ele como o promotor, só que o juiz não deu, né? Aí eu quero justiça que seja feita, porque é 2 anos de sofrimento. Porque meu filho era um menino bom, um menino educado, estudava, quem nem está vendo aí, era o sonho dele, se formou o soldado do Exército e queria seguir a carreira do pai. E os caras estão tudo pitando e bordando por aqui, usando droga, tirando onda com a cara da gente, quando a gente passa, é tudo para lá e para cá. E eu quero justiça. Bom, o pai do Marcelo, né, o seu Isaías, ele também lembrou o quanto o filho ele tinha vontade de seguir na carreira militar. Ele chega, inclusive, a se emocionar quando lembra do Soldado Luna. Veja aí. Fez tudo, preparou tudo que eu levava ele. E no período do recrutamento lá, no Exército, sempre eu estava com ele. Não largava o pé 1 minuto dele. Aí, eu gostava muito que ele seguisse a vida militar. Aqui eu segui. 34 anos de PM. Eu queria que ele seguisse a vida militar. E ele estava fazendo o meu sonho. Seguir a vida militar. Que faça justiça. Como fizeram com meu filho. Perdi meu filho até hoje. E nada foi feito. Quero justiça. É isso que eu posso pedir. Justiça. Que tenha justiça no caso do meu filho. Como eu disse inicialmente, a Polícia Civil concluiu o inquérito, indicou 3 suspeitos, ou seja, os bandidos que teriam assassinado Luna, e encaminhou ao Ministério Público de Pernambuco. O Ministério Público acatou a decisão da Polícia Civil. Só que quando chegou ao juiz, o juiz rejeitou. O que é que diz a nota do Tribunal de Justiça de Pernambuco? Diz o seguinte, que o juiz da Vara Criminal da Comarca de Carpina rejeitou a denúncia contra fulano, beltrano e cicrano relativo à imputação da prática de homicídio contra a vítima Marcelo Henrique. De acordo com a decisão que está em anexo, é o que diz a nota do Tribunal de Justiça de Pernambuco, as testemunhas que indicaram os denunciados não presenciaram o crime, apenas informaram que ouviram dizer sobre a autoria. Assim, a indicação por ouvir dizer sem outros elementos de indiciário, como é o caso dos 2 depoimentos, não é suficiente a justificar o início de uma ação penal e assim finaliza a nota do TJPE com relação à decisão do juiz. A família, claro, reagiu com muita tristeza e revolta. É muito revoltante de ver que esses criminosos estão aí na rua vivendo sua vida normalmente, enquanto que a gente está nessa. Dói muito, muito mesmo. O sentimento de tristeza e revolta é compartilhado com todos os parentes que querem justiça, que querem que esses 3 homens sejam presos e condenados à pena máxima.
Vamos lá separar um pouquinho o joio do trigo, tá, gente? Porque às vezes a gente se revolta, eu me revolto também. Era um cidadão, cara com 18 anos, com a vida toda pela frente aí. Só que vamos lá, são 3 esferas aí. Teve a esfera policial, para investigar, para colher provas e concluir o inquérito. Aí vai para a segunda esfera, que é o Ministério Público, que aceitou, viu que ok, tem elementos, tá com não sei o que mais lá. E aí oferece a denúncia à Justiça, que é a terceira esfera. Agora, ou esse inquérito foi feito da pior forma possível, a análise do Ministério Público foi feita da pior forma possível, ou o juiz entendeu, aliás, não entendeu nada do que estava lá no inquérito. Porque o argumento do juiz, ele é um argumento válido. Eu não posso oferecer uma denúncia, aceitar uma denúncia no caso dele, porque alguém disse que ouviu dizer. Ah, eu ouvi dizer que foi índio que pegou não sei o que de Gugel. Ouvi dizer não é prova. Então, eu quero não acreditar que um delegado concluiu um inquérito com ouvir dizer. Quero aceitar que o Ministério Público não aceitou ali uma denúncia com ouvir dizer. Então, tem alguma coisa travada nessa tríplice, nessas 3 situações aí de investigação, de um inquérito até chegar a denúncia para a Justiça. Ouvir dizer realmente não é prova, porque senão tinha muita gente presa, de ouvir dizer, entendeu? Teoricamente, são 3 esferas experientes. Então, é preciso alguém analisar isso aí e saber onde é que está o erro. Saber onde é que está o erro. O que não pode é a família estar num sentimento aí de dor incrível, que, diga-se de passagem, que nunca vai passar. Melhora, você tem momentos melhores, mas a dor, ela continua. Entendeu? E as nossas forças que deveriam dar uma resposta estarem no entrave desse. Tá? Só para você ter ideia, juridicamente, eu concluí um inquérito com ouvir dizer é a mesma coisa de eu não saber as vogais A, E, I, O, U. Então tem uma coisa muito primária aí que precisa ser esclarecida, tá certo? E você vê o seguinte, a gente mostrou aí agora há pouco, o caso do homem que confessou, foi filmado matando 2 seguranças. Ele assumiu o duplo homicídio, mas foi liberado, porque é assim que manda a lei. Aí nesse outro caso aí, a família desse jovem, 18 anos, morreu vítima de bala perdida, gente. E eles só querem uma coisa, justiça. Quando é que essa justiça ela vai ser feita? Afinal de contas, gente, só esta semana, um empresário chamado Sérgio Narras, ele foi condenado por matar a então mulher dele. 23 anos depois do crime, que foi praticado em 2002. 23 anos depois do crime, veio a condenação. Senhoras e senhores, se preparem. A pena dele é de 8 anos. 8 anos de prisão por um homicídio. E isso é porque a pena foi aumentada, já que na primeira condenação a pena era de 7 anos. Aí agora aumentaram para 8. Isso é justiça, gente? E olha só, diante do que aconteceu também na Justiça do Trabalho da Bahia. O homicídio foram 23 anos. A Justiça Trabalhista na Bahia levou
40 anos. O trabalhador esperou 4 décadas para receber uma indenização de 4 milhões de reais. 40 anos de espera. E o processo só foi resolvido mais rápido porque o trabalhador e o supermercado processado entraram num acordo. 40 anos. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Mas, na verdade, é que muitas vezes ela falha e quase sempre ela tarda. Pense nisso, cidadão. O motociclista morreu depois de bater contra um carro na Avenida Caxangá, na zona oeste do Recife. A vítima era um policial militar. Ele estava fardado e a caminho do serviço quando se envolveu nesse acidente em frente ao Golf Clube. A batida foi contra a lateral do carro, que era dirigido por uma mulher de 32 anos, que também estava a caminho do trabalho. O motorista do carro ficou no local, a motorista, mas passou mal e foi levada para a UPA da Caxangá. Parentes dela preferiram não gravar entrevista, mas disseram que essa mulher teria se assustado ao ver o policial na faixa exclusiva para a BRT. Com o impacto, o policial caiu da moto, bateu em uma árvore e feriu a cabeça. A moto foi parar a 45 metros de distância da árvore. SAMU foi acionado, levou o policial para o Hospital da Restauração, mas infelizmente ele morreu. Gabriel Rodrigo tinha 29 anos, era lotado na Companhia Independente de Apoio ao Turista, a Ciatur. E um ônibus atropelou e matou uma idosa na entrada do terminal de Dos Carneiros, em Jaboatão. Iracema Maria dos Santos, ela tinha 60 anos de idade, infelizmente morreu na hora. O motorista ficou no local em estado de choque. O Sindicato dos Rodoviários contou que o semáforo estava aberto para o ônibus na Avenida General Manuel Rabelo. O veículo fez a curva para entrar na rua, Manuel Carneiro Leão, e atingiu a vítima. A perícia identificou que a via onde o acidente aconteceu não possui faixa para pedestres. Infelizmente, mais uma morte no trânsito. E a polícia continua investigando o que provocou um incêndio que começou no prédio do antigo Cinema Glória. É no bairro de São José, na área central do Recife. No local funcionava uma loja de artigos para festas. 13 imóveis foram interditados após o fogo atingir muita coisa lá. Foi um incêndio de grandes proporções. Esta semana, os bombeiros foram acionados para controlar novos focos de incêndio. Felizmente, ninguém ficou ferido durante essa ocorrência aí. E teve um outro incêndio também, só que dessa vez atingiu um apartamento em um prédio no bairro de Casa Forte, na capital pernambucana. Os moradores precisaram sair às pressas. A fumaça dava para ser vista de longe. O fogo chegou a metros de altura e assustou os moradores e as pessoas que vivem na região. O apartamento atingido foi no 8º andar. O edifício tem 16 andares. São 64 apartamentos. Graças a Deus, também ninguém ficou ferido aí. E 2 mulheres são presas com quase 80 quilos de maconha. Perdão, de cocaína. Vai calculando quanto custa isso aí, ó. Rapaz, 80 quilos de cocaína. Foi em Carpina, na Zona da Mata do estado. As prisões foram durante uma operação Conexão Cuiabá,
da Polícia Federal com o objetivo de desarticular atividades de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro praticadas por uma organização com atuação em diversas cidades do Nordeste, tá certo? E aí também no centro-oeste do país. As ações ocorreram nos municípios de Camaragibe, Carpina e São Lourenço da Mata, em Pernambuco, além de João Pessoa, na Paraíba. A organização é apontada como responsável por vários homicídios motivados pela disputa do tráfico, vingança e também retaliações. Com as duas mulheres, a polícia ainda encontrou 3 balanças de precisão, diversos apetrechos que são usados para a venda da droga, E ainda um revólver 38. As duas vão responder por tráfico de drogas, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo. As penas somadas ultrapassam os 25 anos de reclusão. E muitas vezes a gente mostra a apreensão feita pela Polícia Federal. As mulas, Gente que vem de um estado para o outro, vem parar aqui, muitas vezes vem para cá porque usavam o aeroporto aqui como rota do tráfico internacional para ir para a Europa. E infelizmente, várias pessoas foram presas, autuadas em flagrante e liberadas na audiência de custódia. E olha essa, a polícia destruiu cerca de 430 mil pés de maconha. Chore não, maconheiro! O maconheiro tá chorando, viu? Tá! Rapaz, um amigo meu foi para uma festa. Eu só não posso dizer. Ele foi para uma festa numa cidade aí do interior. Quando chegou lá, o fumaceiro, ele disse, é gelo seco, não, é maconha. Entendeu? Ao ver uma imagem dessa, os maconheiros ficam chorando, entendeu? Sabe? Essa operação... não bote o reggae não, que o reggae é uma arte. É uma arte, entendeu? Tem maconheiro na música clássica, tem maconheiro na MPB, aí tem maconheiro em tudo que é música. Então não faço relação do reggae com a droga não, porque o reggae é uma arte. Entendeu? Agora quando ele chegou no show, aquele fumaça, ele só é gelo seco. Era tudo lá, entendeu? Essa operação, essa destruição foi em Salgueiro, no sertão do estado. Um pouquinho depois tem um lugar conhecido de Polígono da Maconha, não sei porquê. Aí é um pé de milho e 8 de maconha embaixo. Aí um pé de macaxeira, 5 de maconha embaixo, certo? Esse número, para você ter ideia, dava para produzir 140 toneladas de maconha. A ação faz parte da Operação Carcará, fase 3, da Polícia Federal. Os pés de maconha estavam distribuídos em 69 plantios em Salgueiro, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Ibimirim, Serra Talhada e também em Manaíra, no estado da Paraíba. A ação contou ainda com a participação da Secretaria de Defesa Social, com policiais civis, militares, bombeiros e penais e 2 aeronaves, sendo uma do Grupo Tático Aéreo da SDS, a outra da Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal. E é a polícia destruindo e eles replantando, porque infelizmente quando pega, só pega o pobre do agricultor. Tá? Que vai trabalhar ali porque não tem o que plantar, não tem onde plantar. Aí vai trabalhar ali, mas os chefões, infelizmente, não são pegos. Cara suspeito de tráfico de drogas foi preso em Itapsuma. Polícia encontrou um tablete de maconha, uma balança de precisão, uma arma e munições. Após a prisão, os policiais descobriram que esse cara pode ter envolvimento em um homicídio que aconteceu naquela região. Eu tenho a reportagem, põe no ar.
O nosso efetivo recebeu informação da população que havia 2 indivíduos traficando na comunidade Conceição, em Itapissuma. E o mesmo está sendo apontado como suspeito de ter cometido o homicídio de Israel, um desafeto dele na ilha de Itamaracá. Ao chegar no local, ao avistar o nosso efetivo, um deles prendeu fuga e o efetivo conseguiu capturar um, que o mesmo estava de posse com um revólver 38 e próximo a ele tinha uma bolsa com drogas, balanço de precisão e munições, que configurou o tráfico, onde o nosso efetivo levou para a delegacia de Paulista para ser autuado em flagrante. Ele mesmo apontou ao nosso efetivo, dentro só tinha 200 gramas de maconha e algumas munições, e a balança de precisão. 200 gramas de maconha, já que é uma droga leve, é até uma quantidade expressiva, né? Já a gente tem a imagem, já uma barrinha ali da droga. Isso, é uma grande quantidade, uma barra de droga de maconha. A vítima, que foi Israel, ele era envolvido em tráfico, como também em homicídios de lá da ilha de Itamaracá. E justamente foram 3 indivíduos, segundo informações, e um deles, a suspeita foi justamente Leléu, o vulgo dele é Leléu. Ele chegou a falar algo sobre esse crime no momento da prisão dele, depois que ele foi capturado aí pelos policiais? Não, ele negou a autoria do crime. Confessa a participação no tráfico, até porque ali em situação de flagrante não tinha nem como negar, ou inventou ainda uma desculpa? Não, ele confessou justamente o tráfico e ele andava armado justamente por ter desafetos na ilha de Itamaracá por conta do tráfico de drogas. Pode ser até que essa arma tenha sido utilizada no crime, né, no homicídio, vai certamente passar aí por perícia, ser analisada. Isso. Posteriormente vai ficar a cargo da Polícia Civil para fazer a devida investigação. Tá aí, gente. Se tiver alguma denúncia, alguma sugestão de reportagem, manda para o WhatsApp da gente, tá? Tá aí na tela, 994064455. Você já bate uma foto, depois você coloca na agenda aí do teu celular e qualquer bronca já manda pra gente, foto, vídeo, áudio, a tua denúncia aí, que a gente vai correr atrás. Você pode também já me acompanhar no Instagram, @WashingtonGugel. Do jeitinho que tá aí, você também já tira uma foto, tá certo? Já vai aí. Agora, tira uma foto bem legal. Pronto. Tira a tua foto aí acompanhando o nosso balanço. Me marca, manda pra cá que eu vou postar agora no meu Instagram, beleza? Agora olha essa, bandidos filmados assaltando uma senhora que estava aguardando a igreja abrir no bairro de Ouro Preto, em Olinda. Você vê aí na imagem que a vítima tinha acabado de estacionar o carro quando a dupla chegou e exigiu que ela descesse do veículo. Um deles ainda tentou puxar com violência os anéis que a mulher estava usando. Em seguida, os dois foram embora, mas um deles acabou sendo preso pela Polícia Militar. Tem um vídeo, inclusive, que é possível ver o momento em que esse cara é levado para a central de plantões da capital. O comparsa dele foi embora. E já estão presos 2 pessoas suspeitas de assaltar vários estabelecimentos comerciais em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Um deles detido com um facão e vários objetos roubados. Lembra do rapazinho da padaria? Eu não disse que Araruta tem seu dia de mingau, né? Pronto, ele está preso. Ele e aquele grandão lá com a camisa listrada que estava fazendo rapa numa farmácia. Você vê que teve um outro aí que ainda tentou fugir, viu? Mas a polícia o prendeu. De acordo com a PM, um deles aí foi encaminhado para a delegacia de Boa Viagem, preso em flagrante, passou por audiência de custódia. O outro tentou fugir pelo canal da João Paulo VI, né? João Paulo VI. Mais tarde ele foi pego pela polícia e também encaminhado para a delegacia de Boa Viagem. Olha aí o que é que ele estava. Ele estava com aquele negócio enxaguante bucal, ó. Quer ficar com mau hálito não, nem com bactérias, ó. Entendeu?
Aí tava o caba lá da farmácia, que a mulher ainda deu comida para ele. Mesmo assim, ele vai e roubou, assaltou. E um desses aí, ó. Foi o de azul, não foi, produção? Ó, o de azul. O grandão lá com a camisa listrada, que eu chamei a atenção sábado passado, que eu acho que ele tem uns 2,20 m. Certo? Mas pegaram ele não, pegaram o de azul. Será que estão no hotel assistindo a gente? Será? Acha que não, né? Mas não é porque eles não gostam do programa da gente, não, né? Não, é porque eles não estão lá, né? Então não, né? Sei lá, espero que eu esteja errado. E tu também, vamos esperar que Índio esteja errado, viu? Polícia investigando o caso de um caminhoneiro que foi assassinado a tiros depois de uma suposta discussão de trânsito com um motociclista na BR-232. Isso foi no bairro da Guabiraba, aqui no Recife. No carro, várias marcas, né, de uma batida. Perdão, na BR-101, né? Eu disse 232, mas foi na BR-101. De acordo com a polícia, foi com este veículo aí que o empresário Paulo Henrique Borba da Rocha, ele, de 26 anos, teria batido de maneira proposital na moto pilotada pelo Zenildo Cabral, de 30 anos de idade. O empresário não tem habilitação, foi preso em flagrante e indiciado por homicídio consumado. Ou seja, houve uma discussão, pelo que a polícia está investigando, o cara do carro vai, bate no da moto e o motociclista perdeu a vida. E já está preso um dos envolvidos num assalto a ônibus que terminou com um passageiro esfaqueado em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Você vê aí que isso foi na Avenida Domingos Ferreira. A vítima, ela lá no ônibus, né? Lá no ônibus, tinha acabado de subir. Esse ônibus fazia a linha CDU Boa Viagem em Caxangá. Poucos metros depois, a dupla entrou no coletivo e anunciou o assalto. O passageiro reagiu. Entrou em luta corporal com um dos ladrões, que está armado com uma faca. E aí o passageiro foi esfaqueado no rosto, no pescoço e na mão. O homem foi preso em flagrante, estava há 5 dias em liberdade condicional e responde a 3 processos criminais por roubo. De acordo com o Hospital da Restauração, o passageiro esfaqueado está consciente, orientado e o estado de saúde dele é estável. Mostra essas imagens aí para quem deu a autorização para esse marginal sair do presídio. Mostra aí o que é que ele fez com o cidadão. 3 facadas, uma delas no lugar fatal, o pescoço. A da mão, muito provavelmente, foi defesa da vítima. Então mostra aí para quem pediu. Ele estava preso, guardado. O cara responde por 3 roubos, 3 processos. Mas alguém disse não, o bichinho está ressocializado. Eu autorizo que ele vá para a rua. Então pega esse vídeo aí com isso aí de sangue e mostra para quem deu a autorização. Entendeu? Tem muita gente que precisa cair na real. Sair desse mundo de Alice no País das Maravilhas, gente. Tá? Vocês estão vivendo num mundo irreal. E a gente aqui está vivendo no mundo real, que não pode pegar um ônibus, que pode ser morto durante um assalto, que não pode andar na rua, vai andar na Avenida Conde da Boa Vista à noite e na Avenida Guararapes, só tem noiado armado com facão. Então assim, você que deu essa autorização, ou você que tem o poder de dar essa autorização ou negar, sabe? Assista ao programa, veja o que é que os bandidos fazem. Tá a maior reviravolta aí, porque vê um órgão de não sei de onde, não sei do que mais lá, porque, na Funase, o menino algemado, sem necessidade. Os agentes socioeducativos estão torturando as crianças e os adolescentes.
Pelo contrário, agente socioeducativo nesse estado tem medo. Eu tenho amigos que trabalham em unidades da FUNASE. Sabe o que é que eles dizem? A gente vê e finge que não viu. Porque senão os menininhos, os adolescentes que vocês passam a mão na cabeça, eles vão lá e mandam matar a família da gente. Porque muitos são ligados a facções criminosas, gente. Então, por favor, vocês que têm o poder de autorizar ou não, caiam na realidade. O povo está cansado de levar revólver na cara, de levar facada dentro de um ônibus. E o povo passando a mão que os bichinhos estão sendo torturados. Torturada está sendo a nossa sociedade, pelo amor de Deus. Sabe? Acordem para Jesus. Sabe? Cansa, a gente tá falando a mesma coisa todo dia. Cansa. Acordem para Jesus. Deixa eu mudar de assunto aqui, porque essa semana foi chuva que não acabava mais, né? E com as chuvas vem o quê? O medo de choque elétrico, atingindo pessoas nas ruas e vem acontecendo com frequência. É tocar em poste, é na calçada. Você vê um caso, por exemplo, que aconteceu em Caruaru, no Agreste. Presta atenção no desespero dessa mulher que está filmando. Pode soltar. Meu Deus do céu, Jesus! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Jesus do céu! Ó. Se tocar nele é pior. Graças a Deus se soltou-se. Ai, Jesus! Por sorte, não morreu. Mas é impressionante, impressionante isso aí, ó. O fogo comendo no centro, lá no poste, e o homem tentando se livrar. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes disso aí, tá? E tem um caso de um passageiro também que foi retirado de um voo que partiria de Pernambuco, aliás, de Fernando de Noronha, e vinha aqui para o Recife. Aí testemunhas disseram que ele começou a discutir com o comissário de bordo porque estava tomando uma. Foi, tá tomando uma, o cara foi lá, não pode, tal, teve que ser retirado do voo. Daqui a pouco detalhes também disso aí, viu? E no quadro Descobrindo com Cabral, ó, ele foi para o debate. Rapaz, Rafael tá com uma vida boa danada, vê, é só passeiozinho, é não? Toranja, ó. Aí sem aldeia. Ele estava me dizendo, Gugel, é um lugar, natureza maravilhosa, águas cristalinas. Aí eu quero saber se ele tomou banho ou não. Quero saber. Daqui a pouquinho você vai ver a reportagem completa. Mas esse Rafael, ele andou de cavalo. Será que ele caiu, Índio? Não, o Índio tá torcendo para ele não tenha caído, né? A gente tá torcendo para isso, né? Ó, já a reportagem completa. E logo depois do Balanço Geral Pernambuco, você sabe, chega meu amigo Roberto Nascimento com os destaques esportivos. Fala, Robertão! Salve, salve, meu amigo Gé, um grande abraço para você. Ó, daqui a pouquinho, assim que termina o Balanço Geral do sábado, a gente chega com o nosso Super Bancada, tudo do esporte, do Náutico, do Santa, Central, Retrô. E vai ter a Marcela aqui, ó. A Marcela vai estar aqui com a gente, olha aí, ó. Isso, daqui a pouco ela vai estar aqui. É a Galega do Arruda, vai participar do programa. Valeu, um abraço, Gugel. Até daqui a pouco, pessoal. Robertão, perde não, o programa tá massa, viu? E olha só, gente, atenção, essa época de chuva, risco de choque elétrico é cada vez maior, viu? Inclusive na rua mesmo, tocando no poste, passando às vezes numa calçada. Aconteceu, por exemplo, em Caruaru, no Agreste do Estado, esse caso, ó. O homem de 45 anos estava lá na rua, recebeu a descarga elétrica. Você vê que ele cai no meio da rua, ó, fica tentando, aí se levanta, cai de novo. Tá vendo, ó? Ai, meu Jesus do céu! E vai vendo, você vê que o poste lá tá pegando fogo embaixo e em cima. Isso é na rua, no bairro Severino Afonso. De acordo com testemunhas, a vítima teria levado o choque depois de ser atingida pela fiação
de um poste que estava pegando fogo, ou seja, o fogo muito provavelmente partiu o poste cai na rua e aí energizou. Tem um outro vídeo, inclusive, que ele aparece andando acompanhado de uma mulher, ó. Coração dele acho que estava a 1000 aí, ó. Uma equipe da Neoenergia foi chamada para consertar a rede elétrica. De acordo com a Secretaria de Saúde de Caruaru, o SAMU atendeu o cidadão aí, né? E foi liberado, sem necessidade de ir para um hospital, graças a Deus. Essa semana, inclusive, conversei com um engenheiro eletricista e ele disse, né, ó, tá chovendo, não toca em poste. Porque se estiver vazando corrente, você vai levar, seja poste de metal, seja poste de cimento, porque ele diz assim que as estruturas, esses postes, muitos podem não estar com aterramento devido. E aí você passa, tocou, é tchau e bênção, viu? Tem que agradecer a Deus se sobreviver, porque lá em cima passa uma corrente de mais de 13.000 volts. Então, muito cuidado quando estiver chovendo. E casos como esse aí, claro, acendem o quê? Um alerta sobre os cuidados para evitar esse tipo de acidente. A gente preparou uma reportagem, acompanhe no ar. Eles estão por toda parte e podem representar um risco, principalmente em dias de chuva. De cimento ou metálico, os postes podem provocar descargas elétricas e matar. Um exemplo disso é o que aconteceu com um estudante que morreu ao passar por um local alagado no bairro da Boa Vista, no Recife. Esse engenheiro eletricista explica que a descarga pode atingir mais de 13.000 volts em áreas urbanas e nunca se deve tocar em um poste. Se possível, evitar entrar no local alagado seria o ideal, né? Mas na condição de você já se encontrar no local alagado, é procurar se afastar, evitar tocar em postes, seja metálicos, seja de concreto, porque ambos são capazes de conduzir, né? Porque a gente nunca tem certeza de como é que está o aterramento desses postes, né? No caso de ver uma pessoa recebendo uma descarga elétrica, tocar nela nunca é aconselhável. Nunca é aconselhável, né? Ou seja, é importante que se procure eliminar a fonte, ou seja, desligar o disjuntor, se isso for dentro de uma casa. Na rua não é possível desligar o disjuntor. O que fazer? Infelizmente não há como fazer esse desligamento. A gente precisa contar com um correto ajuste desses sistemas de proteção que a concessionária disponibiliza, né? Ainda de acordo com o engenheiro, a forma como a descarga elétrica atinge a vítima e a estrutura corporal da pessoa são fatores que podem determinar a vida e a morte. Veja aí. Dependendo da condição em que ela circula, ou seja, se ela atravessa o seu peito, o seu coração, se ela atinge o pulmão, ela vai trazer maior severidade. Por isso que a gente tem casos de pessoas que tiveram contato com alta tensão e não morreram, acabaram sofrendo consequências da queda, e outras que, mesmo da baixa tensão, acabaram indo a óbito. A estrutura do corpo, ele também influencia? Influencia, exatamente. Por exemplo, um choque elétrico em criança pode ser fatal. Ou seja, no caso de poste, se você não tocar nele, já tem aí praticamente 100% de não levar uma descarga elétrica, né? O engenheiro falou, se tocar, aí você corre o risco caso esteja vazando energia elétrica ali na estrutura. E olha essa, um passageiro, ele foi retirado de um voo que vinha de Fernando de Noronha para o Recife. Testemunhas contaram que esse homem discutiu com um comissário de bordo porque estava consumindo bebida alcoólica sem autorização. E aí teve que ser retirado do avião por policiais federais. Em um vídeo filmado por passageiros, você vê o momento aí da conversa. Em nota, a companhia aérea Azul informou que acionou a Polícia Federal para desembarcar esse passageiro, segundo a nota, indisciplinado, antes da decolagem do voo. Que o cliente apresentou o comportamento,
incômodo, causando desconforto à tripulação e aos demais passageiros, mesmo após orientação dos comissários e que essas condutas estão em desacordo com o contrato de transporte aéreo da Azul, que repudia qualquer manifestação violenta ou comportamento inadequado que cause constrangimento a seus clientes e tripulantes também, ou afete a segurança de suas operações. Após o desembarque do homem, a aeronave decolou para o destino. Polícia Federal também foi procurada pela nossa equipe, mas não tivemos retorno sobre o que aconteceu lá com o passageiro. Um ladrão invadiu um prédio, mais um, dessa vez no bairro do Pina, aqui no Recife. Tudo filmado aí durante a madrugada. Você vê que o homem caminha tranquilamente e em direção à câmera de segurança. Ele vira inclusive o equipamento para que o furto não seja mostrado, mas ele foi. Conseguiu levar uma estrutura de iluminação e outros objetos. Prejuízo, minha gente, algo em torno de R$10 mil. Detalhe que chama a atenção é que ele conseguiu invadir o local, que possui um muro bem alto e com muitos grampos, ó. Mas são ladrões lagartixas, né? Sobe na parede com a maior tranquilidade. Mas também ficaram rastros de sangue pelo prédio, indicando que ele pode ter se ferido. Mas apesar de ferido, foi embora e deixou prejuízo. Tem um outro bandido, dessa vez ele invadiu uma loja de roupas femininas. No centro do Recife, levou várias peças, levou também um telefone celular. Essa loja fica na Rua das Águas Verdes, no bairro de São José, e estava fechada no momento da ação criminosa. Você vê que o cara aí fica na frente, aquele esquema, e puxa a porta de esteira, antes estava sentadinho, né? Aí já vem com a mochila, inclusive, conseguiu arrombar a porta, entrou como você viu e levou vários objetos. Até o momento, ele não foi localizado. E eu digo sem medo de errar, esse daí, muito provavelmente, é mais um noiado que abriga o centro do Recife. Eu quero ver quando é que a gente vai tomar, de fato, uma ação para transformar a capital pernambucana em um local em que o cidadão possa passear. E isso é possível. No governo Jarbas Vasconcelos, ele foi governador também, mas eu falo na época em que ele foi prefeito, foi por 8 anos que ele foi reeleito, o Recife Antigo era um lugar abandonado. E aí foi feito um trabalho lá, inclusive também com a ajuda da iniciativa privada, e o Recife Antigo voltou a ser aquele espaço em que a família ia para lá, vai para lá nos fins de semana, sábado, domingo, para poder curtir a capital do seu estado, entendeu? Então assim, Rua Nova, Rua Imperatriz, Pátio Santa Cruz, só tem noiado. E não é só, gente, uma questão de prefeitura não, tá? Diga-se de passagem. Tem que ser uma ação conjunta de prefeitura, governo do estado, de todas as entidades, órgãos aí que cuidam do bem-estar da pessoa em situação de vulnerabilidade. O que não pode é a gente perder o controle da nossa capital. Quem anda pelo centro do Recife sabe exatamente o que eu estou falando. Na Imperatriz, 82 lojas. A última vez que eu soube, mais da metade estavam fechadas. Rua Nova, a mesma coisa. Sabe? Você não passa, você não tem mais um comércio. E muito disso é por conta de insegurança. São vários fatores, mas a insegurança, eu tenho certeza, está no topo da lista aí que afastou o cidadão do centro do Recife. Deixa eu mostrar agora um vídeo, o momento em que um carro foi furtado no bairro de Areias, ó. Vê só, Vila Cardeal. A vítima estava dentro do carro aguardando a esposa, quando 2 homens em uma moto passaram pela rua e observaram o carro. Poucos metros depois, a dupla parou a moto e você já vê pela imagem que não foi um furto, e sim um assalto. Ó, cara lá, camisa vermelha, né?
estava usando lá um capacete, desce armado, vai em direção ao carro da vítima. Anunciou o assalto e ordenou que o motorista saísse do veículo. O criminoso assumiu a direção e fugiu, seguindo o comparsa que continuou na moto. Vão os dois de moto, ele pega o carro, o outro leva a moto. E o que é que a gente pode tirar de lição aí? Infelizmente, meu amigo, minha amiga, só entre no carro já para ligar e sair, ou só pare o carro para fechar e sair. Não fique dentro do carro, porque a possibilidade de você ser roubado é muito grande. O entregador por aplicativo teve a bicicleta furtada quando pegava o produto que seria transportado. Parou a bicicleta ali, foi pegar o produto para ir embora, levaram a bike dele. Isso é na Avenida José Gonçalves de Medeiros, no bairro da Madalena. Tudo filmado por câmeras de segurança. O dono da bicicleta entrou em um ponto comercial para pegar os produtos lá, para fazer a entrega. Deixa a bike do lado de fora. E sob os cuidados de um amigo. Acho que esse amigo deu uma cochilada, né? Só que o amigo não. Na verdade, ele precisou se afastar para atender uma corrida. Aí o cara vai lá, pegou a bicicleta, subiu e foi embora. Logo depois que o cara chegou, disse, cadê a minha bike? Fulano, ele disse, rapaz, tava aí agorinha. Tá, mas não. Agora tem homens filmados furtando uma moto no bairro do Zumbi. Recife ainda, viu? Rua José Fidelis Moliterno. Foi tudo filmado por câmeras de segurança. O dono da moto deixou lá estacionada e foi trabalhar. Quando voltou, cadê a moto? Levaram. Você vê aí que na imagem dá para ver o momento em que os dois caras chegaram lá numa outra moto. E aí um deles se aproxima, pegou a moto da vítima e levou. Ele inclusive está com alguma coisa na mão lá, parece um martelo, né? Para usar, dar aquela velha marretada na ignição, quebra a ignição, consegue ligar a moto e vai embora. Na sequência, ele fugiu, levando o veículo como se nada tivesse acontecido. O dono da moto prestou uma queixa no Depatre, no bairro de Afogados, também no Recife. Deixa eu trazer novas informações sobre o caso de um pai que matou a própria filha na cidade de Ouricuri, no sertão pernambucano. Ele queria matar a ex-mulher, mãe dessa jovem. Aí a jovem se jogou na frente para salvar a mãe. Terminou sendo baleada. Vê só que situação em família. Ana Rebeca Passos traz os detalhes para a gente no ar. O homem tem 50 anos e ele foi até a residência da ex-companheira para matar a ex-mulher. Só que a filha, de 19 anos, a Andreia Santana, não permitiu e se colocou à frente da própria mãe para defendê-la, mas infelizmente ela que foi atingida pelo disparo de arma de fogo. Ali mesmo, ela acabou morrendo, não resistiu aos ferimentos e morreu. Imagina a situação para essa mãe, presenciando a própria filha ser morta pelo ex-companheiro. Esse homem conseguiu fugir por pouco tempo, foi localizado por moradores populares da área. A polícia foi acionada e ele foi preso em flagrante. Uma situação de fato que chama a atenção, uma tragédia. Poderia, né, ter encerrado aí com um feminicídio, essa jovem também ferida. A mulher, não é, está bem, mas a filha dela não. Uma comoção e revolta nas redes sociais, muita gente conhecia essa jovem, a Andreia Santana, muita gente também lamentando essa situação. O homem foi localizado, como eu disse, estava armado, estava próximo à residência onde aconteceu esse assassinato. O caso é agora investigado como um homicídio consumado, poderia, né, ter sido aí um feminicídio, já que ele foi até a residência da ex-companheira para matá-la, mas matou a filha. Agora esse homem foi preso em flagrante, vai responder por homicídio consumado, porte ilegal de arma de fogo e também ameaça por violência doméstica. A Polícia Civil registrou, né, confirmou a morte da adolescente de 19 anos e justamente filha do autor. E agora as investigações permanecem, né, a aplicação das
medidas administrativas estão sendo feitas e ele vai ser encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça. Uma situação de fato que chama a atenção, uma verdadeira tragédia registrada em Oricuri, no sertão de Pernambuco. Eu volto com você. Obrigado, Aninha. Eu vou te falar uma coisa, viu? Cada vez que eu vejo uma notícia como essa aí, pai matando filha, de filho matando mãe e tantas outras, eu me pergunto se já não está na hora de a gente parar e refletir sobre a sanidade mental. Ou, na verdade, a insanidade mental da nossa atual sociedade. Gente, vivemos tempos em que uma mulher foi demitida porque ela queria uma licença médica para cuidar do bebê reborn. Para quem não sabe, são essas bonecos de plástico que até parecem gente, mas são de plástico. O Congresso Nacional está avaliando, inclusive, um projeto de lei que proíbe o atendimento para esses bonecos em hospitais públicos. Como assim, Gugel? É que várias pessoas estão procurando UPAs, hospitais, postos de saúde, dizendo que o bebê está doente. Tem o caso de uma pessoa que nasceu com o órgão sexual masculino, mas que se vê como mulher. E foi para uma consulta médica, discutiu com a médica, porque a médica não queria examiná-la. O detalhe é o seguinte: a médica é uma ginecologista. E quem cuida de órgão sexual masculino é urologista. Por mais que você se sinta de outro sexo, ela não era capacitada para isso. Entendeu? Vez em quando chega na UPA, meu Deus, doutor, socorre, socorre. O que foi? Meu bebê está doente. É um boneco desse. Tem um outro caso. Um juiz. Ele usou nome falso, ele é juiz. Usou nome falso por mais de 40 anos. Por quê? Ele teve uma frustração por não ter conseguido viver em um país de língua inglesa, que era o sonho dele. Aí, em vez de José da Silva, que é o nome dele, ele passou a adotar Edward Harstal, um nome inglês. 40 anos ele ficou assim até que foi descoberto. E atenção nessa, o empresário deixou quase 700 milhões de reais de herança para o cachorro. Sinceramente, gente, sinceramente, a gente precisa sim parar e refletir sobre a sanidade e a insanidade, porque senão o Estado vai ter que abrir um CAPS em toda a rua. E o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: se isso continuar nessa loucura, pare essa espaçonave, porque eu quero descer, viu? Eu quero descer. Tem mulher querendo dar de mamar para boneco. Tem alguma denúncia, alguma sugestão de reportagem? Manda aí para o nosso WhatsApp, tá certo? Aproveita, tira um fotão aí, uma foto bem legal acompanhando aqui o nosso balanço. Me marca lá no Instagram, @WashingtonGugel. É com joinha ainda é ruim de foto. Índio só tira aquelas Polaroid, entendeu? Aí você tira a sua foto aí, acompanhando o programa, me marca lá, @WashingtonGugel, que eu vou publicar no meu Instagram agora, beleza? Tô esperando sua foto, viu? Manda mesmo, viu? E chegou a hora, rapaz, do nosso quadro tão esperado, Descobrindo com Cabral. Hoje, Rafael foi lá para a aldeia em Camaragibe, conhecer um lugar paradisíaco em meio à natureza,
com águas cristalinas, viu? E ele ainda diz que está se acabando de trabalhar. Ó pra aí, ó, só se divertindo. Vamos nessa aventura? Pode rodar. Eita, minha gente, não tem coisa melhor, né, do que descansar na natureza, com esse ar puro. Olha só que bacana, eu descobri um local que tem vários ambientes paradisíacos. Fica a cerca de 30 minutos do Marco Zero. Cachoeiras, águas cristalinas e eu vim conferir tudo de perto. Já dá para sentir a vibe, né? Vem comigo no Descobrindo com Cabral. Aqui você pode vir com a família, trazer seu pet, olha. Pode vir de bicicleta, pode vir a cavalo. Olha só o cavalinho ali estacionado. Eu vou subir num já já, seu Orlando. E pode curtir as belezas paradisíacas desse local. Uma delas está aqui. Olha só essa lagoa de água cristalina. Meu Pai Eterno, vê que bacana. Tem mesas, as famílias podem se reunir, trazer o caixinha de som. Ei, minha filha, a água tá muito gelada aí, tá? Tem peixinho, é? Tem um peixinho ali, ó. Tu viu o jacaré já? O jacaré? Ah, só tem esse peixinho, né? E tem uma pontezinha. Eu já fiquei sabendo que tem outra cachoeira secreta que ninguém sabe, tá lá atrás. Vamos pra lá agora. Mas vem chegar aqui comigo, porque dá pra aproveitar o espaço. Só o petinho aqui, rapaz. É do senhor esse pet, é? É do senhor? É daqui mesmo? Vocês são da onde, hein? Eita, dá pra fazer o churrasco aqui mesmo, é? Que bacana! Vocês estão assando o que aqui, hein? Carne de... Carne de suíno. Carne de porquinho, né? Isso. Como é que você descobriu o lugar? Foi através da minha sogra, que mora aqui em aldeia. E daí você viu o vídeo, ficou encantado e quando chegou aqui, ficou mais ainda? Isso, exatamente. Aqui é muito bom, muito bonito, é um ambiente familiar. A gente está gostando muito. A galera tá dormindo, chega aqui. Bora lá. Seu Orlando, olha. Bora, seu Orlando. Será que o povo tá dormindo? Fala baixo, Bruna, porque se o povo estiver dormindo ainda. Rapaz, me diga aí. Antes de eu mostrar o local, né? Eita, que susto a bexiga. Não morde não, né? Ó, por que acampar aqui, hein? A gente buscou um espaço que tivesse a oportunidade de juntar todo mundo, né? Com a natureza aqui. E foi legal, foi confraternizar, mostrar para as crianças aqui um pouco sair do apartamento. Mas antes me chamou a atenção uma coisa, que o churrasquinho deles não é churrasco daquele que tem linguiça não, já tá na picanha. Aqui a gente faz... Chega, deu água na boca agora, peraí, tá faltando um momento de o senhor oferecer. Então, o pessoal que não conhece ainda... Não, o momento, daquele momento que eu ofereço. Ah, sim. Pessoal, vocês... Não, menino! Não, olha, preste muito bem atenção. O senhor tá mostrando a carne, o repórter tá aqui. Tá, elogiando. Você quer comer um pedacinho agora? Ah, eu aceito degustar. Picanha argentina? Ah, picanha de Bauru aí. Pode pegar, pessoal. Mas eu pego com a mão? Pega com a mão, aqui é assim. Mas vai sujar a minha mão? Não. Posso ficar à vontade? Só para eu dizer se o senhor é bom ou não churrasqueiro. Peraí. Tá bom ou não tá? Mostra aqui a sua barraca rapidinho que eu quero ver como é que é dormir. É uma cama de casal, é? Olha que chique, tem varanda, cama de casal, menino, só falta ter ar-condicionado. Agora, aqui é a varanda, é? Ah, pois, viu, Danone? Na cabana tem varanda, pode entrar? Olha, fica vermelhinha, dependendo do clima, né? Dependendo do clima, né? Qual é o nome dela? Dela quem? Da minha esposa? Suilan. Suilan, aí dependendo do clima é branco, aí se esquentar... Troca, bota vermelho, né? Tem que aproveitar, né? Não é só porque tá no meio do mato que vai ficar sem fazer nada, né? Pra avisar, né? Pra já deixar pronto aqui. Ó, hoje a cabana é na luz vermelha, valeu? Chega! Vamos saindo daqui, porque isso aqui foi só o começo. Eita, que olho bonito do cachorrinho. Mostra, seu Orlando. Olha, um olho azul. Tu é lindo, viu esse cara? Não é muita conversa, não. Olha a imagem aérea aí que mostra a dimensão desse local. Meu amigo, chega aqui, o senhor que é o responsável pela trilha da natureza. Eu ainda nem cheguei lá na cachoeira. Fale um pouquinho desse ambiente surreal, paradisíaco. Nós fizemos isso aqui com o intuito de juntar os amigos. E a coisa foi crescendo na época da pandemia para cá e
tá no que tá. A gente tá só tentando melhorar cada vez mais. Eu já vi que tem uma área verde enorme para a galera acampar, tem as mesas para quem vem em família, tem as cachoeiras. A pessoa pode fazer churrasco aqui, dá para tomar banho. Nós temos uma trilha aqui de 4 quilômetros, de 5, tem trilha leve, tem trilha pesada. Agora me tira uma dúvida, por que essa água daqui é tão cristalina, que parece aquelas lagoas naturais de Bonito? Eu acho que é porque aqui a poluição não chegou ainda. A gente toma muito conta do espaço aqui para que ninguém jogue nada no rio, faça sempre limpeza, sabe? Então eu acho que é por isso, é cuidado com a natureza. Ô, minha amiga! Posso tirar uma foto com você? Oxente, tanto lugar bonito pra senhora tirar foto, quer tirar comigo? Claro, porque eu sou sua fã. Ô, meu pai, momento de fofura! Todos os dias eu lhe assisto. Minha missão é chegar até a cachoeira, seu Orlando. E é longe, seu Orlando. Ô, seu Estevão, dá pra ir 2 cavalos? Eu e seu Orlando. Hein, seu Orlando? A gente vai de cavalo. Quem vai na frente, quem vai atrás? Seu Orlando, eu vou subir em Rafinha agora pra gente seguir pra cachoeira. Minha gente, vocês precisam conhecer essa cachoeira. Ai, meu Deus, peraí. Sim, seu Rafinha, peraí, como é que eu faço? Ó, ele tá estranhando. Se ele estranhar e der uma carreira, eu quero ir pra aquela que é secreta, que ninguém sabe ainda. Meu filho, por quê? Pega a régua aqui. Aí se eu quiser ir pra direita, eu puxo. Aí eu bato um pouquinho assim. Ai, meu Deus, é tão rápido. Peraí. Peraí. Peraí, carro. Não é pra rir não, gente. Ó, o povo tudo rindo. Mostra não, seu Orlando. Ó, não ria não, mulher. Não ria não, moleque. Oxi. E eu faço o que com as pernas? Eita, vai bater na árvore. Rafinha, venha pra cá, Rafinha. Eu tô um cavaleiro, não tô aprovado. Tá massa, chiqué. E por aqui, minha gente, também é possível cavalgar. Eu tô aqui com o Negão, que é mansinho, mas dá aquele medinho. Opa, Negão, é por aqui, meu filho, por ali. Ei, pra cá, bora. Aí tem que bater-se um pouquinho. Bora. Cuidado aí, seu Orlando, com um pedaço de madeira. Tem uns cavalinhos também, mas eles não brigam não, são tudo amigos, viu? Vamos lá. Chega. Bora. Isso, Negão. Vai seguindo papai, seu amado tá ali na frente. Vê? Cavalgar em meio à natureza, sentindo esse ar puro. É muito massa, viu? Ô, seu amado, dá pra gente ir naquela? Vamos lá naquela? Que aí eu já dou um tibum lá. Vê, que bacana. Já tô suado, gente, porque cansa, né? Negão, peraí, Negão, pare. Tá bom, Negão, já chegou. Aqui, é isso, já chegou. Pare. Muito bem, gosta assim, papai. Muito bem, amigo. Que foi isso? Não, deixa eu segurar. Pode descer, eu seguro aqui. Ai, meu Deus. Obrigado, meu amigo. Chega cá, por favor. Fala um pouquinho, tem uma história curiosa, né, da nascente, que o senhor chegou aqui aos 10 anos de idade, quando seu pai lhe apresentou e só tomava água da nascente. Ele acordava cedo, todo mundo, e ia tomar água da nascente. Pegar água para beber durante o dia da nascente. Dá para tomar água? Essa aí eu não aconselho, porque aí já tem pessoal tomar banho, né, tudo, mas da nascente eu tomei muito, eu tô aqui. Da nascente é aquela que a gente mostrou, tem imagem do seu Orlando aí, mostrando a água saindo de lá. Aqui também já é outro ponto, a gente foi naquele local onde tem um bocado de gente. Inclusive lá eu tomei banho. Olha a imagem aí do momento que eu tô no balanço. Eu vou e volto no balanço. Ah, meu Deus! Que porra, não, danada! Ó, gente! Você não vai parar! Foi massa, seu Orlando, eu adorei! Eita, meu Deus, eu já dancei brega, já comi picanha, já dei um mergulho, já fiz de tudo aqui. Olha, esse espaço é aquele lugar que todo recifense merece conhecer, minha gente. Vê que bacana? Olha a imagem do alto, cercado pela natureza. Ei, menino, volta! Seu Amaro, pegue ele! Negão! Venha-se embora! Ele vai embora! Negão! Volte! Não! Chega! Ia! Olha que peste!
Se você também tiver alguma sugestão arretada de um local diferente, de uma comida exótica, de alguém que tem um nome esquisito, de alguém que come capim assim, ó, feito eu, esse aqui não tá tão bom, de qualquer curiosidade, manda aqui nesse número que a gente vai entrar em contato com você. Posso ir nesse balanço? Dá para ir? Não cai não? Segura aqui, eu vou encerrando por aqui. Manda a sugestão, vai que a gente vai. Rapaz, tinha que ser, Rafael. E eles comiam isso, fiz aquilo, ainda recebem do salário, 13º e férias. Vê que trabalho danado desse menino. Então se liga aí, viu? Tem alguma sugestão? Manda aí para Rafael. Valeu, Rafa. Sábado tem mais. E logo depois do Super Bancada, você sabe, tem o Que Arretado. Fala, Jota. Fala, Gugel! Boa tarde, Neide. Passando aqui para convidar você, daqui a pouquinho, 2 da tarde, tem Que Arretado especial, tem receita de baião de 2 especial agora pro São João, tem também Ceceu Valença, do nosso boteco, e tem também os top da Argolinha, Neide. E uma história incrível, a mulher disse ao marido dela que o homem invadiu a casa, lavou os pratos, lavou roupa, fez comida e ela disse que era um ladrão. Tu acredita nessa história, Neide? Isso e muito mais, já, 2 da tarde. Até já. Valeu, Jota. Perde não, fica ligado, tá? Agora vem pra cá, porque ameaças de busca e apreensão e ligações de cobrança tiram você do sério, né? Conheça então a Invicta Assessoria, a maior negociadora de dívidas do Nordeste. A Invicta reduz em 70%, 80% e até 90% as suas dívidas. Vai por mim. Veja alguns casos reais, como o de Suleiman, que reduziu a dívida do Centra, que comprou de 43 mil, pagou apenas 10 mil reais, 77% de redução da dívida. E o Marcos, hein? Estava com dívida de cartão de crédito, reduziu de quase 9 mil reais para R$ 1.800. 80% de redução. A Invicta tem um time de 70 colaboradores especializados para te ajudar. Liga agora, vai para o Gugel, 3201-9176. Ou então você manda um zap, 99234-9408, tá aí na sua tela. Invicta Assessoria, a solução perfeita para as suas dívidas. Eita! Só fazer um rápido intervalo comercial, viu? Uma aguinha, daqui a pouco eu tô de volta. Sai daí não! Estamos de volta com o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, Papai do Céu, claro, e a sua companhia todo sábado, ligadinho aqui no nosso Balanço. E amanhã é domingo, mas tem programação para você. 8 da manhã, tem o Notícias do Campo. Fala, Jonas! Alô, meu amigo Gugel, bom dia a você e a todos os telespectadores. Olha, como eu sempre digo, o programa Notícias do Campo está imperdível. A gente vai falar sobre a gripe aviária, os impactos na exportação de frango do Brasil, mas também os benefícios no aquecimento do mercado interno. Vamos falar também sobre a produção de camarão. Pernambuco possui o segundo maior produtor de camarões do Brasil e a gente vai mostrar essa produção. Também tem um assunto muito importante. Plantas tóxicas. Elas provocam prejuízos de bilhões para pecuaristas em todo o Brasil e a gente vai dar dicas importantes. É neste domingo, às 8 da manhã, programa Notícias do Campo, TV Guararapes Record. Valeu, Jonas. Agora, ô Índio, Joinha, vocês estão percebendo alguma coisa? A turma só bota para casos policiais. Aí, Rafael vai para a natureza. Tomar banho em águas cristalinas. Aí andar de cavalo. Dura que só. Que minha avó sem nenhum dente conseguia mastigar. Aí Jonas é camarão. Vinhos. Que Jonas é um cara chique, né? Vinhos, uvas. Entendeu? Eu vou ter uma conversinha com a minha chefia. Isso. É melhor não, né?
É melhor não. Porque agora é digital, né? É digital. Não precisa mais nem trazer a azulzinha, rapaz. Ó, ei, ó, picanha índio. Daí, diz um prato bom aí que eu tô com fome. O Belé gosta ao molho de camarão. Estudou a semana todinha. Paizão ao molho madeira. Vocês estão estudando, é? Vai rápido, diz aí. O outro veio. Pirão de Xerém, vai. Eu vou me embora, fica com Deus, vou almoçar. Sábado estamos juntos. Beijo, tchau.